Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente para mais uma aula da matemática básica, dando continuidade da última aula. Nesta aula de hoje, vamos estar resolvendo alguns exercícios que envolvem radiciação, raiz quadrada, raiz cúbica, de raízes exatas, tá bom? Então, desde já, se você não é inscrito, clica aqui no botãozinho, inscreva-se, já se inscreve agora no canal. E aí, se você gostar da aula, após a aula, deixe o seu like, porque vai ajudar que, através do like, o YouTube entende que o vídeo é interessante, está ajudando as pessoas, ele vai também divulgar, tá bom? Então, vamos à aula? Vamos então resolver algumas das raízes que estão aqui. Lembrando que quando eu estou tratando de uma raiz com um número pequeno, por exemplo, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 36, raiz cúbica de 8, você pode, por exemplo, você fazer o número multiplicado por outro até chegar no radicando. Por exemplo, a raiz quadrada de 16 vai ser alguém que, se multiplicar ele por ele mesmo, vai dar o 16. Você tem dificuldade na tabuada, você que é do sexto ano, do quinto ano, enfim, você vai chutando lá, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Achei a raiz quadrada de 16. Por quê? Eu achei um número multiplicado pelo outro que dá 16. Então esse número é o 4. Tá? Mas em algumas situações, fazer dessa forma vai lhe dar muito trabalho, né? Imagine você fazer um número vezes o outro até achar o resultado de 1024. Vai dar muito trabalho. Então tem uma outra forma de se resolver, raízes quadradas, né? E aqui a gente está trabalhando com raízes exatas, tá bom? Não existe raízes apenas exatas, existe aquelas que você tem como resultado um número irracional, mas nesse momento nós vamos trabalhar apenas com raízes exatas. Então, raiz quadrada de 64. Bom, se você tem habilidade na tabuada, já sabe qualquer 8. Por quê? Porque 8 vezes ele mesmo, que é 8 vezes 8, dá 64. Não é verdade? Talvez aqui você tenha um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque aqui é um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai ter que resultar no 64. Mas aqui, tranquilo, se você fizer 8 vezes 8, 64. É aquela coisa, você vai fazendo 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, enfim. Só que tem uma outra maneira, em casos em que o número é grande, ou em casos como esse aqui, tá? Bom, a outra maneira é você decompor o número que está aqui dentro, o radicando, você decompor ele em fator primo, em fatores primos. O que é isso? Se você ainda não sabe o que é fatoração em números primos, ou nem sabe o que é número primo, vou deixar um card aqui de uma aula realizada já, explicando sobre isso, para que então você saiba o que é, ou então se você, de repente você esqueceu, né? Você esqueceu. Muitos chamam a fatoração em números primos de MMC, na verdade não é MMC, se utiliza a fatoração em números primos para calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 64 e vou fatorar ele em números primos. Ou seja, aqui do lado dessa barrinha aqui, do lado direito da barrinha, só pode estar números primos. Como o 64 ele é um número par, então eu já sei que é divisível por 2, porque todo número par é divisível por 2. E o 2 é o primeiro número par, que aliás é o primeiro número primo. E aliás é o único par que é primo. O único número par que é primo é o 2. Então, fazendo a divisão, eu vou ter aqui o 32. Depois, novamente, eu vejo que dá para dividir por 2. Vai dar o 16. Novamente, eu divido por 2. Vai me resultar no 8. Por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E o 2 dividido por ele mesmo dá 1. Ok? Tenho certeza que você que é do sexto ano, do sétimo, do oitavo,
você já viu esse tipo alguém já te ensinou, algum professor já te ensinou, tá bom? Você tem dificuldade com a fatoração em números primos, repito, deixei um card aqui, deixo um card aqui para você ver essa aula depois e recordar sobre o assunto. Bom, já fiz a fatoração, o que eu vou fazer agora? Bom, aqui se trata de raiz quadrada, certo? Lembre-se que eu disse que quando não há número aqui, no índice, nós entendemos que ali está o 2, então é uma raiz quadrada. Bom, se é raiz quadrada, e raiz quadrada ela lembra o 2, vamos fazer aqui, ó, pares de números desses que eu achei do lado direito da barra. Então aqui eu estou fazendo duplas de números. Então, em todos esses casos aqui, repetimos o número 2. Então aqui, ó, 2 elevado a 2, é o 2 duas vezes. Aqui também é o 2 elevado a 2, e aqui também é o 2 elevado a 2. O que eu faço agora? Muito bem, agora eu vou colocar essas potências dentro do radical. Tá? Em vez de 64, eu vou colocar aqui dentro o 2 elevado a 2, multiplicado pelo 2 elevado a 2, multiplicado pelo 2 elevado a 2. Vamos lá, vamos resumindo. O que eu estou fazendo aqui? Peguei o 64, fiz a sua fatoração, certo? Decompus o número, certo? Em fatores primos. Depois, como se trata de raiz quadrada, lembre-se, não tem nada aqui, é o 2. Aqui, do lado direito da barra, eu fiz duplas com os números 2 encontrados. E aí eu coloquei eles em forma de potência. O 2 se repetiu duas vezes, então é 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado a 2. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Aí o que eu fiz em seguida? Peguei essas potências e coloquei dentro do radical, no lugar do 64. E agora, como nós entendemos que aqui no índice, embora não se coloque na raiz quadrada, há o 2 aqui, então eu vou simplificar o índice com os expoentes que estão dentro do radicando, que estão fazendo papel de radicando, desculpa, estão dentro do radical. Então eu, falando uma palavra mais, vamos dizer assim, que dá para entender, eu estou cortando, né, o índice com os expoentes. E o que sobrou, eu vou multiplicar um pelo outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então a raiz quadrada de 64 é 8. É claro que, como se trata de uma raiz quadrada de um número fácil de perceber que o que está aqui dentro é alguém que o 8 multiplicado por ele mesmo dá ele, então essa forma aqui até pode ser substituída por isso. É um número 64, dá para, em vez de fazer assim, pensar na tabuada, né? Quem vezes ele mesmo dá 64? 8 vezes 8, 64. Não precisaria fazer isso aqui. Agora, quando se trata de um número desse tamanho aqui, então realmente esse método vai ajudar, ao invés de você ficar fazendo uma vez um, 2 vezes 2, 4. Então, esse método aqui da fatoração, você consegue calcular raízes maiores, tá bom? Agora a raiz 64. A raiz 64, mas raiz cúbica. Aqui, ó, elas não são iguais. Aqui é a raiz quadrada de 64, aqui é a raiz cúbica de 64. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 64 e vou fatorar ele. Já está feita a conta aqui, né? Já está feita aqui do lado, ó. Mas vou fazer de novo. Vai dar 2, vai dar 32, vai dar... Vocês não reparam o barulho, porque eu estou fazendo a minha aula na minha casa, então tem os barulhos externos. Acontece. Aqui dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2, dividido por 2 é 1. Então é igual ao de lá. Qual que é a diferença daqui para lá? Aqui era a raiz quadrada de 64. Aqui é raiz cúbica de 64. Portanto, enquanto que aqui eu fiz duplas, ó, por se tratar de raiz quadrada, porque aqui no índice é o 2 que está, embora não esteja explícito que aqui está o 2,
eu fiz duplas. Aqui na raiz cúbica eu vou fazer trio. Grupo de 3 com os números, ó. Trio. Por que trio, professor? Porque se trata de raiz cúbica. Aqui no índice está o 3. Portanto, depois de fatorar, eu faço uma junção, agrupo números de 3 aqui. Né? Aí, agora, eu vou colocar isso aqui, esse grupinho aqui de números iguais em forma de potência. É o 2, que é o 2 que está aqui, se repetindo quantas vezes? 3 vezes. É aquilo que eu falei em potência. Lembra que eu expliquei sobre potenciação? O expoente indica quantas vezes eu estou repetindo a base. E aqui é a mesma coisa. 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo. Muito bem. E aí eu faço o seguinte, a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou colocar as potências, aqui ó. Aí, vou colocar as potências no lugar do 64. Então, eu vou fazer aqui em cima, porque ali não cabe, né? Então, em vez de ser raiz cúbica de 64, será raiz cúbica de 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa, né? Terceira e cubo é a mesma coisa. Então, ou seja, o que eu fiz? Peguei o 64, fiz a fatoração, ou seja, decompus o 64, decompus em fatores primos. Depois eu peguei aqui, ó, observei que como se trata de raiz cúbica, que tem o 3 aqui, eu fiz grupos de números de 3, ó, grupos de 3 integrantes. Então aqui o 2, trio aqui. Depois disso eu coloquei esse trio aqui de um número que se repete, coloquei na forma de potência. E o que eu faço com isso? Troco pelo 64. Em vez de 64, esses dois aqui, ó, aqui dentro. Feito isso, eu vou simplificar o índice com o expoente da potência aqui dentro do radical. Ou seja, em outras palavras, vou cortar o índice com os expoentes. E o que sobrou? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Se você quiser fazer a prova real, dá para fazer. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Qual que seria, então, a prova real de que isso está certo? O resultado aqui, 4, repetindo-se ele 3 vezes, porque se trata de raiz cúbica, então repete-se o resultado 3 vezes, e tem que dar o que está aqui dentro do radical, que no caso aqui é o 64, que ele faz papel de radicando. Fazendo a multiplicação, o 4 por ele mesmo, 3 vezes, 4 vezes 4 é 16. E 16, o resultado que deu aqui, vezes o próximo 4, ou seja, 16 vezes 4 dá exatamente o 64. Certo? Então, raiz cúbica de 64 é 4. Raiz quadrada de 64 é 8. Não vá confundir as duas coisas, tá bom? E aqui, esse número grandão aqui, pessoal. Tá? Para encerrar a aula de hoje, com esses exemplos aqui. Tá? Raiz quadrada, porque aqui eu não tenho o número, não está indicando no índice o número. Então eu já sei que na ausência do número é o 2 que está ali, então portanto se trata de uma raiz quadrada, tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar o número e vou fazer a fatoração em números primos, ou seja, o 1024. Se tem dificuldade de fazer conta mentalmente, você pode pegar o 1024 e fazer a divisão. Por exemplo, ele é um número par, porque ele termina em 4, ó. Por ele terminar, o último dígito dele é 4. Então ele é par. E sendo par, ele é divisível por 2. Lembre-se que aqui sempre vai ter que ser número primo. Tá? E o primeiro número primo a ser testado é o 2. Eu só não inicio com 2 quando o número em questão ele não é par. Tá? Sendo par, eu inicio com 2. E a divisão de 1024 dividido por 2, se você tem dificuldade, pode fazer lá o rascunho. Quanto é 1024 dividido por 2? Você está fazendo uma prova? Faz o rascunho, tá? Mas tem o de cabeça, que é o 512. Tá bom? Aí, de novo, é um número par, dá para dividir por 2. E, novamente, de cabeça fazendo aqui, dá 256. E aí vai. Ainda é um número par? Sim. Divido por 2 novamente, 128.
ok? Novamente é um número par que termina em 8, então dá para dividir por 2. Vai dar 64. A partir daqui, ó, do 64, temos aqui, né, o resultado pronto. Mas vamos lá. Dividido por 2 dá 32. Depois, dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Dividido por 2 é 1. Tá? Estou fazendo rápido para não ficar muito longo o vídeo. Mas isso aqui é fatoração de números primos. Repito, se tem dificuldade, procure aqui no nosso canal o assunto fatoração de números primos. Também se você não sabe o que é número primo, por que número primo é o 2, por que o 3 é número primo, por que o 5 é número primo, se você não sabe, também temos aqui uma aula a respeito de números primos, tá bom? Bom, aí feito a fatoração, terminou aqui, ó, quando dá 1 aqui, acabou. Se trata de uma raiz quadrada, então por ser raiz quadrada, lembre, é o 2. Então vou fazer duplas aqui, ó, duplas daquilo que eu consegui do lado direito da reta. E aqui eu vou colocar em forma de potência. Esse 2 se repetiu 2 vezes. Então eu coloco aqui 2 elevado a 2. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E assim por diante. Pronto. Feito isso, no lugar do meu 1024, eu vou colocar as potências que eu acabei de informar aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Tá meio bagunçado, mas dá para entender, né? Ó. Então, ao invés de ser raiz de 1024, será a raiz dessas potências aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, ó. Esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, falta mais 2 aqui, ó. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. Prontinho. Aí lembre-se, como se trata de raiz quadrada, entendemos que aqui na ausência do número é o 2 que está aqui, certo? Então no lugar do 1024, coloquei as potências aqui, ó. O 1024 ele foi fatorado, né? Ele foi decomposto, então coloquei em forma de potência aqui dentro. Agora basta então cortar os expoentes com o índice, né? Então eu estou simplificando, eu estou cortando todos os expoentes com o índice. E aí eu multiplico quem está dentro. 2 vezes 2 é 4. O resultado vezes o próximo 2, que é 8. O resultado vezes o próximo 2, que é 16. E o resultado vezes o próximo 2, que é 32. Portanto, a raiz quadrada de 1024, vou até colocar aqui, ó, é 32. Caso você tenha alguma dúvida, você pode ver esse vídeo outras vezes, repete o vídeo várias vezes. Além disso, faça exercícios para você pegar o jeito. Matemática se aprende fazendo exercícios desse tipo aqui. Pega exercícios que o teu professor já deu para fazer, repete-os, faça-os várias vezes. E aqui, ó, eu posso fazer a prova real. 1024 é raiz de 32, porque se eu pegar o 32 e multiplicar por ele 2 vezes, porque se trata de uma raiz quadrada, né? Então 2 vezes, eu vou ter o 1024, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Né? Fazendo da forma convencional que você aprende na escola. Coloco mais aqui. 3 vezes 2, 6 novamente. 3 vezes 3, 9. Aí eu faço aqui, ó. 4, 6. Com 6 é 12, sobe 1. 9 mais 1, 10, 1024. Ou seja, raiz quadrada de 1024 é 32. Porque se eu pegar o 32 e multiplicar por ele mesmo, volta no 1024. Agora você imagina se você fosse fazer assim, ó. Nesse exercício específico. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, 3. Aí você ia só chegar no resultado quando você chegasse no 32 vezes 32. Não seria mais complicado? Pois é. Dessa forma aqui, ó, eu consigo chegar no resultado de forma mais rápida. Agora, lembrando, aqui eu estou fazendo exercícios onde o resultado é exato. É claro que existem casos de raízes que não são exatas. Isso fica para uma próxima oportunidade. Tudo bem? Então,
Então está aqui a aula de radiciação, que é importante você ter o conhecimento, você que está se preparando para uma prova de concurso público, de vestibular, você que na escola você tem dificuldade nesse conteúdo, está aí a ajuda que você precisa. Então, se te ajudou, dê um like aqui no canal, porque estou ajudando você, você me ajuda com o like e o retorno volta para você novamente, porque o YouTube, entendendo que o vídeo está sendo interessante pelo número de likes e de visualizações, ele vai dar mais recursos para que haja melhorias aqui nas aulas. Então, dê o seu like, indique esse canal para os seus amigos, pode pegar o link dessa aula e colocar no seu Facebook, no Instagram, você pode colocar nas suas redes sociais como o WhatsApp, você pode colocar no grupo da escola, indique o vídeo e não apenas faça, indique que a pessoa assista, mas que ela também se inscreva. Muitos assistem o vídeo, muitos até dão like, mas a maioria não se inscreve. Então fala para a pessoa, olha, além de assistir o vídeo, se inscreve no canal, não é gratuito, não paga nada por isso. E até você que de repente é a primeira vez que está vendo, você é um visitante, clica aí inscreva-se também no sininho e você vai ser mais um integrante aqui do canal, você vai ser ajudado, porque de forma variada estamos sempre colocando um conteúdo diferente da matemática de todos os anos da escola. Aqui a radiciação você começa a ver lá no Fundi 1, né, no 5º ano, 6º ano, mas o pessoal da faculdade também tem dificuldade às vezes de situações como essa, porque esqueceu ou porque não entendeu bem como estudava. Então serve para todas as pessoas de todas as idades, tá bom? Então valeu, um grande abraço e aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!